tudo começou, né, se é que é possível falar de um começo, porque a história das aproximações entre intelectuais brasileiros e dos outros países de língua portuguesa é uma história quase que imemorial, né? Mas no passado recente, tudo começou com a criação dos chamados congressos luso-afro-brasileiros de ciências sociais, né? A primeira edição desses congressos foi nos anos 90, né? E teve lugar em Coimbra, e teve um impacto muito grande, né? E foi feita por iniciativa do pessoal de Coimbra. O Boaventura Sousa Santos teve um papel muito grande nisso, né? E esses congressos, de uma maneira quase que milagrosa. Por que milagrosa? Porque eles não têm uma base institucional permanente por trás de si, né? São congressos que não são feitos por uma associação internacional, né? Eles migram, né? Quer dizer, a cada 2 anos, uma universidade num país diferente, né? Um instituto de pesquisa, coisa que seja, fica com o encargo de organizar. Então não há continuidade institucional entre esses formatos. Um dos nossos primeiros esforços é dar a conhecer em Portugal a excelente sociologia e as ciências sociais brasileiras, o pensamento social brasileiro. E esse, para mim, é onde eu penso que também a nossa contribuição foi forte, foi no sentido de fazer esta coisa simples, convidar os melhores do Brasil e trazê-los a Portugal. E foi um grande acontecimento para todos nós, porque foi aqui que muitos dos portugueses se dão conta da riqueza do que era o Brasil em termos de ciências sociais. E veja os nomes que vieram, não é? O Florestan Fernandes, o Fernando Henrique Cardoso, o Chico Oliveira, o Vefor, o Paulo Singer, o Ottaviani, a Marilena Chauí, o Carlos Guilherme da Mota. Assim, veio de alguma maneira a nata daquilo que o Otávio Velho, penso eu que também veio logo, do museu. Portanto, veio uma série de pessoas que nós demos a conhecer aqui em Portugal, que havia realmente uma intelectualidade e umas ciências sociais brasileiras que algumas delas nem sequer estavam a ser bem conhecidas dos brasileiros. Quer dizer, a ditadura teve um papel de ruptura enorme no pensamento social brasileiro, não é? Muitos destes autores não eram assim tão conhecidos quanto são hoje, não é? Qual é o efeito, a recepção desses intelectuais brasileiros aqui em Portugal? Olha, bem, do nosso ponto de vista, é evidente que para os meus colegas, e vieram muitos colegas de Lisboa, de todo lado, foi aí que nós fundámos o Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. Foi essa a primeira reunião fundadora do Congresso. Bem, foi um deslumbramento para os colegas aqui em Portugal conhecerem toda a riqueza teórica, analítica que o Brasil tinha criado, não é? Por outro lado, para os colegas brasileiros, foi descobrir que afinal aqui em Portugal não eram todos uns atrasados, não tinham estado todos só dentro do obscurantismo católico, reacionário. Havia muita gente aqui que tinha uma orientação política muito diversificada, de esquerda, alguma marxista, outra não marxista. Para eles foi muito bom e fizemos uma coisa notável, que foi dar o nosso primeiro doutoramento honoris causa na Faculdade de Economia, é dado ao Florestan Fernandes. O Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Lisboa proporcionou o início de um diálogo. O início de um diálogo e, sobretudo, essa percepção de interesses comuns. Essa percepção de que tínhamos interesses comuns, tínhamos algumas referências compartilhadas, estabeleceu-se uma certa sociabilidade e criaram-se algumas expectativas. Já se falou, nessa ocasião, em planos de dar continuidade, de dar sequência, prosseguir. Não que não existissem relações entre a ciência social brasileira e a portuguesa. Existiam. Jorge Dias tinha contato com o Brasil décadas antes, com algumas pessoas, com alguns profissionais. O nosso decaníssimo Castro Faria, Luiz de Castro Faria, conhecia o Jorge Dias, né? Mas esse grupo etário a que eu pertenço tinha pouco contato e, efetivamente, nesse congresso se deu um aprofundamento. Já tinha havido um congresso anterior, a que eu não compareci, porque eu estava com outro problema na época, em Coimbra, em que já tinha havido algum contato entre algumas pessoas ligadas ao meu grupo etário e de antropólogos, sobretudo, mas ainda muito restrito. Eu creio que Lisboa, o Congresso de 94, foi realmente um marco, um aprofundamento.
a nossa colega Cristiana Bastos, que estava a trabalhar comigo no ICS, estava a fazer um doutoramento na City University de Nova York sobre a recepção da AIDS aqui no Rio de Janeiro. E ela estava a falar-me bastante. Foi ela que me apresentou algumas figuras e algumas pessoas. E estava-me a falar bastante de como nós devíamos conhecer melhor o Brasil. E então um grupo de nós, ligado ao ICS à época, mas estávamos todos também professores do ISCTE. Na altura havia uma grande fusão de interesses. Decidimos organizar esse segundo Luso-Afro, que foi organizado no ISCTE, em torno ao ISCTE, por gente, quase todos nós tínhamos a ver com o ICS. Essa experiência do Luso-Afro foi muito importante. E depois o Luso-Afro aqui no Rio, viemos muitos e participámos muito ativamente. Ficamos no Rio encarregados e responsáveis pela organização do congresso. Foi um congresso, eu acho que foi muito bem sucedido. O local do congresso foi no IFIX e vários dos professores do IFIX participaram das comissões, comissão acadêmica, comissão científica e da organização. Teve uma exposição belíssima que veio de Portugal, que ficou no Centro Cultural Banco do Brasil, e foi organizada também uma mostra de filmes por Ana Maria Galano. Isso foi uma das atividades muito bem sucedida do congresso, e a exposição foi trazida toda de Lisboa. Olha, nós fizemos toda a programação no IFIX, tivemos uma ajuda muito grande do pessoal lá do Real Gabinete de Português de Leitura, fizemos a abertura lá. A Gláucia organizou um livro. E a Gláucia também foi muito importante, junto com a Maria Laura, na organização das mesas, dos grupos de trabalho e tal. Sem elas e o Peter, isso não teria sido feito dessa maneira, eu acho. E o esforço todo nosso, e o Peter foi fundamental nisso, porque o Peter ajudou a trazer o congresso e ajudou a trazer no congresso, a partir da sua rede na África e na África de língua portuguesa, trouxemos, talvez tenha sido o congresso com maior participação de africanos, tanto de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. O Congresso Luso-Afro-Brasileiro, organizado pelo Boaventura, que é um momento fundamental, fica dito por acaso de eu esquecer, que é uma ideia genial, que deu certo. Né? Tem os seus altos e baixos, em alguns lugares correu melhor, outras vezes não correu tão bem. Vamos ver como corre para o ano em Salvador. Bom ponto para nós analisarmos, para nós estudarmos, exato, o que deu certo, o que não está dando tão certo, porque é que não conseguimos consolidar uma associação, porque é que não conseguimos consolidar, porque é que não conseguimos consolidar uma publicação, que já fez, tem vários números saídos diferentes, feitos pelo IUPERS, feitos por Renato Lessa, feitos pelo ICS, Cristiana Bastos, feitos também pelo Boaventura, no SES, em Coimbra, mas começou muito bem, os últimos anos têm sido mais difíceis. Em todo caso, foi uma ideia genial, que eu felicito Boaventura, já o fiz muitas vezes em público, portanto não tem problema nenhum.